Olá, galerinha, tudo bom? Gente, começando aqui, tá? Gravando aqui a aula que eu prometi para vocês. Uma ajudinha para vocês poderem estudar, tá certo? Então, olha aí. Vamos começar rápido para não perder muito tempo. Resolva a expressão numérica a seguir. A gente tem aqui uma expressãozinha numérica. Aí vamos lembrar de uma coisa, né? As expressões numéricas, a gente tem sinais de associação. Vocês já viram, não é? Vou pôr aqui pequenininho, tá? Aí você fala, professor, quais são esses sinais de associação? Vocês estudaram isso. Primeiro é o parênteses. Isso é a ordem de resolução já, né? Depois dos parênteses vem colchetes. Não está muito bonitinho não, porque está grande, está pequeno, tá, gente? Tentando fazer pequenininho para não tomar muito espaço. E por último, as chaves. E além dos sinais de associação, nós temos também as operações. As operações, primeiro, a gente resolve a potenciação, né? Mas eu vou botar potência que vocês compreendem, por causa do espaço aqui que é reduzido. Ou então as raízes, que é a radiciação, né? Segundo, a gente resolve a multiplicação ou a divisão. E por último, fica para a adição ou subtração. Tudo isso aqui, gente, a gente sempre imagina que é na ordem que essas operações aparecem, tá? Então, na ordem, vou pôr assim, em que... Aí você fala, professor, como assim na ordem que aparece? Você tem uma adição e uma subtração. Você resolve primeiro o que aparecer primeiro. É isso. Em que aparece. Pronto. Aí você fala, professor, beleza, tá bom. E como é que eu resolvo, então, essa expressão que está bem aqui na aulinha do senhor? Aí você vai ver, ó, tem aqui multiplicação, tem subtração, potência, divisão, outra potência aqui, aí tem parênteses, colchetes. Eu acho que eu começo primeiro pelo colchete, né? Aí eu digo, é exatamente isso. Então, ó, 2 vezes. Opa, feio. Pronto, melhorou. Não tá lindo não, mas dá para entender. 1/2 menos. Professor, chegou nos parênteses. Eu tenho nesses parênteses uma potência e uma divisão. Vou resolver quem? Ó, tem uma potência e uma divisão. Resolve logo a divisão. A potência, já ia falar bobagem, desculpa. 3 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 dá 1, então fica 1 dividido por 1/2, fecha os parênteses, ao quadrado, fecha os colchetes. Certo? Professor, vamos seguir, bora. 2 vezes. Aí aqui, ó, de novo, colchetes, 1/2 menos. Ô tio, aqui é uma fração, né? Esse 1, isso, gente, esse 1 eu posso colocar 1 aqui embaixo, ó. Tá? Para ele virar uma fração. E qual é o meu interesse em fazer isso, professor? Porque aí eu tenho uma divisão de frações. E no caso da... Tá feio. No caso da divisão de frações, a gente repete a primeira fração, que é 1 sobre 1, e multiplica pela segunda fração invertida, que é 2 sobre 1. Isso aqui é elevado ao quadrado. Fecha os colchetes. Ah, professor, é mesmo, eu lembro disso. Pois é, vamos lá. Aí, ó. 2 vezes, vamos de novo lá para os colchetes, ó. Ficou muito exagerado. Pronto. 1/2 menos 1 vezes 2, professor, é 2. Show. 1 vezes 1 é 1, tio. Show também. Isso ao quadrado. E eu fecho os colchetes. Tá? Aí a pessoa fala, professor, e agora, hein? Ainda tem parênteses aqui? Tem, mas a gente vai eliminar na próxima continha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou separar aqui, porque senão não vai dar para fazer não, tá, gente? A expressãozinha ela leva mais espaço mesmo. Então, ó. E vamos continuar na frente, tá bom? Vai ficar 2 vezes 1/2 menos. Aí, tio, 2 elevado a 2 dá 4. Isso.
E 1 elevado a 2 dá 1. Isso aqui, ó, fecha os colchetes. E aí, tio, sobrou o que aqui? Sobrou, ó, os colchetes, né? Tem uma multiplicação e uma subtração. Ah, tio, vou resolver logo a multiplicação. Não, gente. Vocês vão resolver logo os colchetes, tá certo? Então vai ficar, ó, 2 vezes colchetes. Professor, subtração com denominadores diferentes. Tem que tirar o MMC, não é? De 2 e 1 é bem simples, que a gente já sabe que é 2. A gente não perde nem muito tempo. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1 é 1. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 4 é 8. Ficaria 1 menos 8. E agora, hein? Não sei fazer mais não. Lógico que sabe. Se você fez até aqui, você sabe sim, ó. 2 vezes, turminha. 1 menos 8 é menos 7 sobre 2, certo? Você pode multiplicar se você quiser, ou simplesmente simplificar, que eu posso colocar 1 aqui, ó. E simplificar esse 2 com esse 2, mas vamos multiplicar, tá? Isso aqui ficaria 2 vezes 7, 14. 1 vezes 2, 2. E aí, tio, tá faltando você colocar o sinal. Pois é, número positivo vezes o número negativo é negativo. E quanto é 14 dividido por 2? Tio, é menos 7. Beleza, turminha, olha aí. Fizemos a nossa primeira questão, tá? Show de bola, vamos passar. Deu joinha aí. Passou. Na questãozinha 2, pedi para a gente encontrar o resultado das potências. Então eu tinha aqui, ó, menos 1 quarto ao quadrado. Aí a pessoa fala, professor, eu não lembro como é que resolve. Bem, uma potência, a gente sempre tem um número aqui embaixo, que é chamado de base. E o número aqui em cima é chamado de expoente. Esse expoente, gente, ele diz para vocês quantas vezes vocês precisam repetir essa base. Se o expoente é 3, você vai repetir essa base 3 vezes, certo? Então eu teria isso aqui, e se a gente resolver isso, dá 8. Aí você fala, tio, mas aqui é uma fração, e além disso, ela é negativa. Turma, não vai mudar muito não, tá? Você vai precisar repetir essa base 2 vezes da mesma forma. Só que tem um detalhe. Como essas frações são negativas, você precisa deixá-las entre parênteses, certo? Mas você vai fazer basicamente do mesmo jeito, vai multiplicar todo mundo, só que na multiplicação de frações é numerador por numerador. Então, menos 1 vezes menos 1 fica 1, positivo. 4 vezes 4, 16. Pronto, terminou. E só isso é. Aqui, ó, essa desculpa, gente, essa potência daqui é um número decimal. E eu posso fazer como isso aí? Gente, como está positivo, você não precisa repetir os parênteses, não. Não precisa colocar parênteses, não, tá? Não é nem repetir, é colocar. Quando é positivo, esse parênteses, digamos assim, ele é opcional. Então você faria 1,5 vezes 1,5, isso vai dar 2,25. Certo? Aí a pessoa fala, professor, eu prefiro fazer na forma de fração. Tá, se você prefere fazer na forma de fração, isso aqui, 1,5 são 15 décimos. A gente tem a opção de simplificar isso aqui por 5, não é? Se a gente simplificar esse bonitão daí por 5, isso aqui ficaria 3 meios. Ô tio, então você está dizendo que eu posso fazer 3 meios vezes 3 meios? Exatamente. E você obtém 9 quartos. Isso aí fica a critério de vocês, tá? Escolher como desejam fazer. Tio, aqui, ó, 4 quintos positivo elevado a 3. Turminha, segue o exemplo aí da letra A, ó. Vai ficar 4 quintos vezes 4 quintos vezes 4 quintos. Aí a pessoa diz assim, tio, eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar o mais em todo mundo, que é para eu não me confundir. Fica errado? Gente, fica não. Então eu vou colocar os parênteses também, ó. É até legal que você faça, porque você se habitua e aí você nunca esquece, tá? Eu poderia colocar aqui se eu quisesse, mas esse aí pelo menos eu vou deixar sem, tá? Então, ó, 4 quintos
vezes 4 quintos, vezes 4 quintos. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, isso dá 64. Positivo. Positivo aqui é opcional, né? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Certo? Tio, dá para simplificar? Dá não. Terminou. E a última aqui, ó, letra D. Menos 0,275 elevado a zero. Turminha, todo número elevado a zero dá 1, não é isso? Questão 3. Calcule o resultado das raízes abaixo. Então eu tenho aqui, deixa eu colocar logo todas. Pronto. Essas que não têm índice, vocês sabem que o índice é 2, não é? A gente já viu isso. Essa daqui tem índice. Vamos lá. Vou começar por essa. Você tem escrito aqui 4 centésimos, tá certo? Para fazer assim é meio difícil. Eu prefiro fazer assim, ó. Opa. Oh, meu Jesus. Eu transformo isso em uma fração. 4. E não são duas casas decimais, eu vou pôr 1 e 2 zeros. Então 4 centésimos, como eu disse. Isso pode ser separado em duas raízes, que é a raiz de 4 e a raiz de 100. Poxa, tio, pode fazer isso? Pode. Aí ficou facinho. Raiz de 4 é 2, raiz de 100 é 10. Certo? Esse daqui, ó. Gente, esse aqui já está na cara. Eu vou fazer como eu fiz aqui. Eu vou separar em duas raízes de novo. Raiz de 25 sobre a raiz de 36. Raiz de 25, 5. Raiz de 36, 6. Tá aí. Aí alguém diz, professor, o meu problema é que eu não lembro como é que calculo raiz. Gente, eu ensinei a vocês. Acho que fui eu, né? Eu posso estar confundindo, mas perdão. Que existe um método chamado de método das tentativas, que eu vou testando os números até chegar no resultado que eu quero. Por exemplo, aqui o índice não é 2, o índice da raiz. Então eu ia testar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então, ó, não é o valor que está aqui dentro. Então a resposta não é 3. Eu vou testar o número 4. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. 16 também não é o número que está aqui dentro. Eu vou testar o 5. Ó. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que vai dar 25. E tio, é o 5, então. Ó, por isso que eu botei o 5 aqui. Aí você faz a mesma coisa. Se continuar, ó, vamos ver o 6. 6 ao quadrado. 6 vezes 6, que dá 36. Está aí a resposta. Esse é o método chamado de... A gente aprendeu isso esse ano, tá? Método das tentativas. E eu acredito que foi eu que ensinei para vocês, sim. Que eu ensinei outro método também. Mas vamos lá. E esse aqui, ó. Gente, raiz quadrada de novo. Mesma coisa. Vai ficar... Vou botar 16... que é o número que está ali, eu vou tirar a vírgula, aí vai ficar 16 centésimos, é assim, sem vírgula, não é que eu leio. Aí você diz, tio, como é que faz agora? Moçadinha, vai pegar a raiz, oh meu Deus, raiz do número de cima, feio demais isso aqui, melhorou, sobre a raiz do número que está embaixo, não é? Ó. Pronto, ficou melhorzinho. A raiz de 16, gente, é 4. E a raiz de 10, de 100, perdão, é 10. Um detalhe que eu não mencionei, mas eu vou falar agora. Tanto esse aqui, ó, como esse daqui, a gente pode simplificar, não pode? Eu posso simplificar ambos por 2. Ó. Se eu simplificar aqui por 2, opa. E aqui também por 2, ó. Qual é o resultado que eu vou obter? Bora ver? Esse daqui eu vou botar aqui embaixo, ali não vai dar mais não. 2 por 2 é 1 e 10 por 2 é 5, certo? Agora, esse daqui, ó. Professor? Não sei não. Gente, lógico que sabe. 4 por 2, 2 e 10 por 2, 5 também. Certo? Vamos lá. Professor, agora esse aqui, ó.
Eu não sei fazer de jeito nenhum. Gente, a ideia é a mesma. Ó, só para você relembrar, tá? Isso vai ficar raiz cúbica de menos 1. Opa. Sobre a raiz cúbica. Eu vou botar dessa forma. De 8. Tá? Se na raiz quadrada o seu índice é 2, na raiz cúbica o seu índice é quanto? 3. Então você vai imaginar que eu vou começar com o número menos 1 e vou elevar esse bonitinho ao cubo. Beleza. Por que eu comecei com menos 1? Porque aqui está negativo. Então, ó, se você fizer menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, isso vai dar sim menos 1. Então, ó, eu já achei esse resultado. A raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Vou pôr assim. Senhor. Fica menos feio um pouquinho. Pronto, show. E o 8, tio? Gente, eu vou tentar o número 2. Vamos lá. O método não é tentativa, a gente vai tentar até encontrar a resposta. 2 vezes 2 vezes 2. De novo, por que o expoente é 3? Porque o índice é 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ó, a gente já achou a resposta. É menos 1/2. Tá bom? Eu não vou me alongar muito não, turminha, porque não é o foco, tá certo? A gente se alongar. É só você ter um entendimento de como fazer. Tá joia? Vamos nessa. Até porque senão a aula fica gigante. Ela já está um pouquinho grandinha, já está com 17 minutos. Vamos lá. Número 4. Sendo O o centro da circunferência a seguir, podemos dizer que o segmento OE é... Ficou engraçado esse OE, né? Mas vamos lá. OE está bem aqui, ó. É esse segmento aqui. O que ele é? O que esse bonitinho é? Hein? Tio, ele está saindo do centro e está indo até a circunferência. Então, esse bonitinho é um raio. Ei, turminha, show de bola. Ó. Então, eu poderia dizer que esse segmento OE, ele é o raio da circunferência. Para quem não lembra, né? Vamos lá. Ô tio, esse segmento aqui, AD, ele é o quê? AD. AD, ele é uma corda. A gente viu isso, né? Só que como é uma corda, ela é uma corda especial, porque ela passa no centro da circunferência. Ó. Se passa no centro, eu não chamo de corda. Tio, eu chamo de quem? Eu chamo de... Ficou feio, diâmetro. Um fato legal, deixa eu melhorar isso aqui. Um fato legal do diâmetro, que eu já disse a vocês, é que o diâmetro ele mede sempre 2 vezes o raio. Não é? Prova disso é que você pode observar. Ó, o segmento AD ele é formado pelo segmento AO mais o segmento OD. Esse segmento AO, gente, se você observar, ele é um raio também. Ó. Não é? E o segmento OD ele também é um raio. Perfeito? Então, o diâmetro sempre vai ser raio mais raio. Ou seja, 2 vezes o raio. Tá bom? Se eu dissesse a vocês que esse segmento aqui, ó, AD mede 20 centímetros, então o AO e o OD ambos iam medir 10 centímetros, porque eles são a metade. Tá? Esse segmento aqui BC, eu não faço a menor ideia. Vamos comentar aqui tudinho, tá certo? O segmento BC, aí sim, esse lindão é o que a gente chama de corda. O que é a corda mesmo? Segmento que toca em 2 pontos distintos da circunferência. Ó, tá tocando em 2 pontos aqui da circunferência. É uma corda. Certo? Eu lembro que o senhor falou que tinha um negócio com tal de flecha. O que é isso, gente? A flecha, eu vou até comentar com vocês. Eu não coloquei no desenho, não. Mas eu vou colocar aqui, vou fazer aqui. Eu estou fazendo. A flecha é o seguinte. Não sei se vocês lembram, mas eu comentei com vocês assim. Ó. Vamos lá. Eu vou botar aqui 2 pontinhos. Aqui, um pontinho, digamos. Eita. Um pontinho aqui que eu vou chamar, por exemplo, de G, sei lá. E outro pontinho aqui que eu vou chamar de E. Não, já tem E. F, pronto.
Esse segmento FG ou GF, ele vai ser chamado de flecha se acontecer o seguinte: se ele dividir a minha corda no meio, quer dizer, vamos dizer que essa corda BC, ela mede 12 centímetros, então aqui tinha que ser 6, e aqui também precisava ser 6, esse pedacinho daqui de baixo, tá? Além disso, tem outro detalhe. Oh meu Deus, que coisa chata essa janelinha. Pronto, deu bom. É centímetro, não é metro não. Pronto. Além disso, ela precisa formar um ângulo de 90 graus aqui com a sua corda. Esse segmento, essa flecha, ela forma um ângulo de 90 graus, hein, com a sua corda. Então, além de dividir a corda no meio, ela ainda tem que ser perpendicular à corda. Caramba, Marcelo, é sério isso? É. Nesse desenho que eu fiz, a flecha é o segmento que eu chamei de FG. Ou se você preferir, GF, dá no mesmo. Eu não tinha colocado no desenho não, mas vou falar rapidinho, né? Só para vocês saberem. Eu não sei se vocês lembram, eu também falei que existe uma coisinha chamada de arco, né? Por exemplo, eu posso dizer que BF C. Opa! Oh meu Deus! É um arco, não é? E a gente representa, no lugar de colocar o tracinho em cima, como eu coloquei nos segmentos, o arco a gente representa colocando um desenho de um arco mesmo em cima das letras, tá? Ó, beleza? Então esse aqui é o arco. Vou colocar aqui um. Meu pai, eu já tô. Tá difícil desenhar hoje, viu? Perdão, turma. Pronto, eu acho que deu para compreender essa questão. Só que a pergunta aqui, vamos lá, vamos voltar, né? Ela perguntou sobre o segmento OE. Ela foi bem clara. Eu só fiz comentar sobre as outras coisas, mas ó, segmento OE. O que é o segmento OE da gente, que eu falei? É o raio da circunferência. Então pronto, era isso que a gente queria, tá bom? Vamos seguir. Eita, eu coloquei aqui as alternativas, gente. Deixa eu apagar. Eu vacilei. Escrevi um bocado, mas tem nada não. Todo mundo deve ter acompanhado direitinho, deve ter compreendido as coisas que eu falei, né? E já deu para ver. Qualquer coisa dá uma pausazinha, volta e vê. Vamos colocar, tem as alternativas, eu esqueci desse detalhe. Então, o segmento OE é o raio, certo? Eu acho que não tem alternativa mais não. Tem não. Passou para a próxima questão, vamos lá. Comprimento da circunferência a seguir, cujo raio mede 30 centímetros é de, aí eu dei aí, ó. Use π igual a 3,14. Turminha, essa história de comprimento de circunferência, disse a vocês que sempre é a mesma coisa. Ó. Você pode usar C igual a 2 vezes π vezes R. Ou então, você pode usar assim. Eu também já falei para vocês isso, mas vamos lá. Eu posso dizer que é D vezes π. Professor, por quê? Porque eu não disse para vocês que o D ele vale 2 vezes o raio? Então, ó, eu tenho aqui 2 e o raio. Eu posso substituir esses dois bonitinhos pelo D, se eu quiser. Mas vamos fazer do jeitinho comum que a gente anda fazendo. Então, C é igual a 2. O π eu já disse. Se ninguém disser nada, você vai usar sempre 3,14. Tio, e o raio? Vamos ver. Ó. Aqui disse também o raio. O raio mede quanto? Ele disse aqui. Tio, ele falou que são 30 centímetros. Então você vai pôr 30 centímetros, ué. Aí vai multiplicar. Ó. Vamos lá. 2 vezes 3,14 dá 6,28. Isso eu tenho certeza absoluta. Mas eu posso fazer com vocês. Calma. Vezes 30. Vamos lá. Vamos fazer a continha. Ó, deixa eu ver se tem desenho aqui. Tem. Ainda bem que coloquei. Tá aí, ó. O raiozinho. Então eu vou fazer a continha aqui mesmo. Vamos lá. 2 vezes 3,14. Não tem problema não. Só porque está dentro da figura não. Oh, meu Jesus. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Tá certo. Ó. Agora eu preciso multiplicar o 6,28 vezes 30.
Gente, multiplicar por 30 vai ser fácil, porque multiplicar por 0 dá 0 vezes 8, 0, 0 vezes 2 é 0, e 0 vezes 6 também é 0. Agora, 3 vezes 8 é 24, sobe 2. 3 vezes 2 dá 6, mais 2 é 8. E 3 vezes 6, 18. Ó. Vamos somar esses bonitinhos agora, né? Ó. 0, 4, 8, 8 e 1. Tio, tem uma, duas casas decimais, legal, 1, 2, ó. Então o resultado da gente aqui seria o comprimento é igual a 188,4 ou 0,40 centímetros. É só isso, professor. É, só um minutinho, tá? Deixa eu dar uma destacadazinha aqui na resposta, que por sinal tá ridícula. Essa destacada que eu tô dando tá feio pra chuchu. Mas vamos lá, eu acho que dá para entender, né? O importante é vocês entenderem, certo? Só um minutinho. Só um minutinho, gente, que eu me perdi aqui. Oh, Jesus. Pronto. Vamos lá. Questãozinha 6. A figura representa um parque de formato circular com 100 metros de raio. Um ciclista deu 10 voltas completas em torno desse parque. Calcule quantos metros ele percorreu ao final do trajeto. Professor, eu não faço a menor ideia de como é isso não, viu? Turminha, sempre que você disser que alguém deu um número de voltas ao redor de uma figura circular, uma praça, um parque, seja lá o que for, tiver o formato circular, uma pista de atletismo, sei lá, se tiver o formato circular, é simples. Você vai calcular o comprimento da circunferência. Então você vai fazer aquilo lá. C igual a 2 vezes π vezes R. Primeira coisa que eu faço é isso, primeira coisa é calcular o comprimento da circunferência. Então, vamos fazer isso, né? Observa que na questão eu não disse o valor do π. Então você já sabe que você vai usar o π igual a 3,14. Eu só falei para vocês na questão aqui, ó, o valor do raio. Isso aqui eu preciso dizer, né? Ou do diâmetro, mas eu disse o raio. Então, ó, você vai fazer C é igual a 2 vezes 3,14 vezes o valor do raio, que nesse caso é de 100 metros. C seria igual a, vamos lá, 2 vezes 3,14. A gente acabou de fazer a conta na questão anterior, eu só repeti, tá? Ô meu pai. 6,28. Eu não vou refazer essa conta não, gente. Vezes 100. Turminha, multiplicar por 100 é muito bom, porque você tem o número 1, é só multiplicar. 1 vezes 6,28 seria 6,28. Mas como tem 2 zeros, essa vírgula anda duas casas, tá? Eu vou agilizar aqui. O resultado seria 628 metros. Só que isso aqui, lembrem, isso é apenas o quê? Uma volta. Não é? É o comprimento da circunferência. Ele saiu daqui, deu uma volta daqui até chegar lá do outro lado. Pronto, isso aí foi uma volta. É o comprimento. Tio, então como é que eu faço para achar o trajeto completo? Quantas voltas ele deu, turminha? Ó, diz aqui, ó. Ele deu ao todo 10 voltas completas. Então você faria o que agora? 628 vezes 10. 0 vezes 8, 0, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 6, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 6, 6. Olha só, vamos somar. Se a gente somar isso dá 0, 8, 2, 6. Então, ele percorreu ao todo, ó, 6.280 metros. Eu tenho certeza, eu posso fazer a conta para vocês aqui, ó. Se vocês estão com tanta dúvida, vamos lá. Inclusive é legal vocês fazerem na prova, tá? Lembre que na provinha as continhas são necessárias. 0 vezes 8, 0, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 6, 0. Vai fazer a mesma coisa de novo. 0 vezes 8, 0,
0 vezes 2, 0. 0 vezes 6, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 6, 6. Soma. Isso é muito chato, tio. Né? Mas tem que ser feito. 0, 0, 8, 2, 6. Tio, tem duas casas decimais. Legal. 1, 2, ó, 628, que é o valor que está aqui, ó. É o valor de uma volta. Beleza? Turminha, eu acredito que isso aqui é suficiente para ajudar vocês. Dá para vocês estudarem. E a aula não ficou tão grande, porque o meu medo era ela ficar muito grande e vocês não assistirem, tá joia? Então estudem, que eu acredito que é suficiente para vocês se saírem bem, tá bom? Um abraço para todos vocês. Eu acho que não tem mais slide não, só para conferir. Tem não. Então um abraço para todos vocês, um beijo e até mais. Estudem, tá? Tchau, tchau.